Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Tem uma passagem no meu diário mais antigo que eu acho muito curiosa até hoje. Foi no dia 18 de novembro de 1996. Eu, minha melhor amiga de infância e alguns amigos invadimos uma casa abandonada no Jardim Botânico perto da escola. A gente pulou o muro e passeou pela casa inteira como se a gente estivesse num livro de Pedro Bandeira ou num mistério da Agatha Christie. As paredes estavam todas quebradas, a tinta gasta, rasgada, o chão arrebentado, vidros da janela quebrados, roupas rasgadas pelo chão, tinha crânio de gato. Era praticamente um cenário de filme de terror perfeito. E eu lembro de muitas coisas. Eu peguei um papel no chão e eu guardei esse papel nesse diário por quase 30 anos. Foi pro lixo, infelizmente, junto com o diário, como eu já falei aqui quando eu vim para Portugal, porque eu não cabia na mala, mas só depois, claro, de eu ter digitalizado tudo, né? Eu peguei o papel na ocasião só porque nas coisas escritas a letra era idêntica da minha avó. Alguém escreveu 17.300 mil réis nesse papel. Como é que pode alguém escrever uma conta numa moeda tão antiga, num papel, e ele vir parar na minha mão assim, porque eu resolvi invadir uma casa abandonada? Eu penso nessas coisas doidas. Eu falei com essa minha primeira e melhor amiga de infância dia desses, finalmente, depois de tanto tempo adiando, eu contei aqui sobre isso no podcast. Teve uma coisa que ela disse que me deixou pensando por um tempo, uma coisa muito especial. Que ela conta histórias da nossa infância para o filho mais velho, todas as noites. Ele pede histórias reais. E quando você tem um filho, acaba precisando estimular a sua memória e trazer de volta esses acontecimentos, né? Imagino eu. Ninguém mais, além de um filho de 6 anos, perguntaria sobre o nosso passado tão longínquo, sobre a esquecida primeira infância. Então eu fiquei pensando, por não ter filhos, essas minhas lembranças de quando eu era criança vão se perdendo com mais facilidade, porque eu não preciso estimular, eu não preciso resgatá-las no dia a dia. Eu percebi mais ainda isso esse ano, depois de perder minha mãe, que essas memórias mais antigas foram ativadas, resgatadas, digamos assim, por um motivo de saudade, de apego, de luto. Mas como eu não tenho filhos, essas lembranças aos poucos vão ser apagadas de novo. Eu me emocionei de verdade quando essa minha amiga falou que conta as histórias do passado, das nossas aventuras, porque de certa forma eu me sensibilizo em saber que eu estou viva e presente na história de outras pessoas. Talvez se eu não tiver filhos, a minha versão das histórias desapareça com o tempo e com a minha morte, é claro, é natural. Então é bom saber que existem outras versões das histórias em que eu estou presente que vão viver mesmo que não seja eu a narradora. É difícil a gente aceitar que o passado não existe mais. Tudo aquilo que a gente é hoje depende diretamente do que fomos e fizemos. É muito difícil desapegar. Nessa mesma passagem do diário, antes de eu escrever sobre a ida à casa abandonada, eu falei sobre perda. Eu tinha perdido a minha avó em 94. Em 95 foi uma amiga que deixou o colégio para morar no exterior. E em 96, nesse dia mesmo, eu estava antecipando perder o namoradinho, que eu já não sentia a mesma coisa. O meu primeiro namorado. Pois é, gente, desde pequena sendo dramática. Eu termino a passagem do diário falando que estava muito difícil de achar alguém que eu gostasse de verdade. E que eu esperava que viesse alguém simpático, gentil, esperto e que tivesse sentimentos e um bom coração. Gente, está escrito exatamente assim. Eu tinha 10 anos. Eu acho que esse sempre foi o meu tipo mesmo. E talvez esse seja um exercício meu para de vez em quando visitar casas e memórias abandonadas, para não permitir que elas caiam no esquecimento totalmente. Eu não sei exatamente o motivo, mas alguma coisa me diz que é importante guardar algumas dessas histórias, porque, sem perceber, eu acho que elas me ajudam a continuar caminhando em frente, sabe? É por isso, gente, que eu sempre digo e sempre aconselho, mesmo quem não gosta ou quem não quer escrever sobre nada, de vez em quando faz um diário, escreve aquilo que você está pensando, escreve sobre as coisas que você viveu naquele dia ou naquela semana ou nos últimos tempos, mesmo que seja apenas para fazer esse exercício, de poder visitar casas e memórias abandonadas, para que elas não caiam no esquecimento totalmente. Até o próximo episódio.